Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Menê, com o roteiro Teens. Eu sou a Emily e roda a vinheta! Com certeza você já ouviu falar sobre julgamento, mas você sabe exatamente o que acontece no julgamento ou as pessoas que fazem um julgamento acontecer? Bom, provavelmente você já sabe do juiz, mas ele não é o único. Também tem o réu, o acusador, o advogado e o júri, e é claro, a plateia também. Só que na semana de hoje, nós vamos falar de uma história da Bíblia em que teve um julgamento sem advogado. Ou pelo menos não do jeito que você esperava. O título da lição dessa semana é Sozinho, mas não sem defesa. O verso para memorizar diz assim: Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Se você precisasse ir para um julgamento, qual a primeira coisa que você faria? Bom, talvez se contratasse um advogado, ou talvez você correria por provas para dizer que você é inocente. Talvez você se preparasse assim, não ficasse muito ansioso para conseguir lidar com as coisas direito quando chegasse nesse julgamento. Mas se você precisa de um advogado para um julgamento, o que você faria se ninguém quisesse ser seu advogado? Digamos que você fez algo muito errado e todos se recusam a ser seus advogados. Até as pessoas que você disse que vai pagar o maior dinheiro do mundo, nem essas mesmo, elas se recusam a ir para o julgamento com você e te defender na frente do juiz. O que você faria? Foi isso que aconteceu com Paulo, quando ele estava indo para o julgamento em que Nero era o juiz. Os judeus haviam acusado Paulo de conduzir um atentado para incendiar a cidade, por mais que Nero tivesse feito aquilo e estivesse só tentando esconder do público. Quando Paulo chegou lá no julgamento, ninguém queria ser o seu advogado, então ele teve que ficar sozinho, tendo que se defender. Eu tenho certeza que se isso acontecesse com você, você ficaria com medo. Se fosse eu já começaria a ter um pânico naquela hora, ia começar a chorar, eu não ia saber nada do que fazer, muito menos ia conseguir falar alguma coisa para me defender. Mas Paulo não estava nem um pouco preocupado, porque ele sabia que ele não deveria e não precisava se depender de nenhum homem aqui da terra para se defender diante das pessoas, ou mesmo diante de Deus. Ele sabia que quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Uma fala de Jesus. Ele sabia muito bem que não precisava ficar se preocupando com aquelas coisas. Então ele orou a Deus, se preparou e foi para o julgamento, sabendo que o Espírito Santo falaria por ele. O julgamento começou e Paulo começou a ser julgado injustamente por crimes que ele não havia cometido. Mesmo assim, ele continuou confiante, sabendo que Deus estava cuidando de tudo e que não importasse o resultado daquele julgamento, ele sabia que havia feito a coisa certa. Ele começou a ser acusado por pessoas que tinham ódio de Jesus, e ele sabia que o ódio que eles tinham por ele mesmo era porque ele seguia Jesus e porque ele fazia exatamente o que Deus o pedia. Paulo usava toda a armadura de Deus, algo que ele mesmo inventou para mostrar como devemos usar a palavra de Deus e a oração num momento difícil. Ele usava essas coisas para resistir bravamente contra as astutas ciladas do inimigo. Por mais que Nero tivesse sido impressionado pelas palavras de Paulo e no fundo até acreditava que ele estava certo, ele não teve coragem o suficiente para não condená-lo e falar que ele era inocente. Ele jogou fora a oportunidade que o céu havia lhe dado e condenou Paulo à sentença de morte. No sistema de governo dos Estados Unidos da América, a lei federal autoriza a pena de morte para mais de 40 crimes, incluindo assassinato premeditado, traição e assassinato relacionado a sequestro de avião, tráfico de drogas e violação dos direitos civis. A maioria dos estados também autoriza a pena de morte
para violação das leis criminais. Os métodos de execução dos infratores variam entre os estados. A maioria dos estados que adota a pena de morte executa seus infratores por meio da injeção. Outros métodos comuns incluem gás letal e eletrocução. Quando Paulo foi sentenciado à morte, ele foi sentenciado por causa que os judeus tinham um ódio tão grande por causa de Jesus que eles não importava nem se as acusações eram reais, eles só queriam ver Paulo morto. Além de Paulo, homens, mulheres e crianças foram tratados como criminais de verdade, só por pregarem a palavra de Deus. Antes, no tempo de Jesus e depois, como na Reforma Protestante. Eles foram tratados como pessoas que cometeram assassinatos horríveis, mas, na verdade, eles só estavam pregando a Bíblia e a palavra de Deus. Essas pessoas são chamadas de mártires. Mártires são pessoas que morrem por alguma causa muito importante. Na Bíblia, nós vamos ver qual que vai ser o futuro desses mártires. Lá em Apocalipse 6, do 9 ao 13, diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Um dia, quando passarmos por essa grande tribulação, muitos de nós vão virar mártires também. Morreremos por causa do Evangelho, mas não é com isso que nós devemos nos preocupar. Até porque não importa o que aconteça aqui na Terra e qual seja a consequência das nossas ações aqui na Terra. Não devemos nos preocupar com os juízes terrenos ou com as penalidades terrenas que recebamos. Lá na Bíblia diz assim: Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, e depois disso não podem fazer mais nada. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse devem temer. Lucas 12, do 4 ao 5. Lá no céu existe um juiz muito mais poderoso, e esse sim é o que vai julgar as nossas ações por completo. É ele que vai dizer se somos culpados ou inocentes. Mas não se preocupe, que diferente como Paulo, lá no tempo dele, com Nero, que não teve nenhum advogado para o ajudar, conosco vai ser diferente, assim como vai ser diferente com Paulo também. A Bíblia nos fala que nós teremos um advogado. Ela diz assim: Meus filhinhos, digo-vos isto para que se mantenham longe do pecado. Mas se pecarem, existe um advogado a nosso favor junto do Pai. É Jesus Cristo, o justo. Ele tornou possível a nossa relação com Deus, pois por ele foram expiados não só os nossos pecados, mas os de todo o mundo. 1 João 2, do 1 ao 2. Mesmo que sejamos sentenciados à morte neste mundo, nada dessa morte terrena pode nos atrapalhar de ir para o céu e morar com Jesus para sempre mesmo. O único juiz que pode nos sentenciar à morte eterna é Deus, e ao lado dele está Jesus, o nosso advogado. Desde que você se coloque ao lado de Jesus hoje e escolha a vida, você não tem com o que se preocupar. Podem fazer o que quiserem com você aqui na Terra, que o seu lugar está garantido lá no céu. Em todas as épocas, Deus levantou pessoas que influenciaram a favor da verdade, que não tiveram medo de defender sua palavra, não importava a que preço. Você está disposto a ser esse tipo de pessoa hoje? E aí, esse convite você vai aceitar? Você vai aceitar o convite de Jesus para ser um portador de luz e levar o evangelho a todas as pessoas, sem importar o preço que tenha que pagar? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Não se esqueça também de voltar aqui na próxima semana para o estudo da semana que vem. Eu te espero aqui e até a próxima!